Sejam muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você nesse dia. Hoje iremos meditar aqui na palavra de Deus, mas antes de meditar nessa palavra tão maravilhosa, eu convido você para se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, o que você acha da palavra de Deus, né? E hoje nós iremos aqui meditar nessa palavra. Ela se encontra aqui no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 5, né? O Sermão do Monte e as Bem-aventuranças, né? São grandes ensinamentos para mim e para você. Diz assim a palavra de Deus: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Então aqui Jesus, né? Sempre onde Jesus estava, e seguia ele grandes multidões, né? As multidões queriam ouvir de Jesus, porque ele tinha um ensinamento diferenciado dos fariseus, né? Dos saduceus. Essas religiões, essas pessoas não ensinavam verdadeiramente como Jesus, né? Porque Jesus é o Filho de Deus. Era simples, era humilde, ao passo que os demais, né, às vezes ensinavam até correto, porque eles liam a lei, né? Mas eles mesmos não tinham testemunho, eles mesmos não viviam. E aqui Jesus Cristo ensinando, eles bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, meu querido e minha querida, só vai entrar no céu, só vai tomar posse desse reino quem é humilde de espírito. O arrogante, o orgulhoso não vai herdar a vida eterna, né? Se morrer nessa condição, porque o reino do céu é dos humildes, né? Jesus também fala: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Não importa o choro, mas se você tem chorado, se você tem sofrido, né? A palavra do Senhor diz que você é bem-aventurado e será consolado, né? Talvez hoje você esteja chorando, né? Seja de alegria, seja de tristeza, seja de dor, seja qual for o choro que você hoje está chorando. A palavra do Senhor diz que você será consolado, né? É claro, será consolado se você estiver no caminho do Senhor. Tem isso também, né? Se você estiver vivendo a palavra de Deus, um dia você será consolado de todas essas coisas que você tem passado, que você tem chorado, né? Porque se o homem e a mulher têm vivido uma vida de dor, de sofrimento, mas se ele não aceitar Jesus, morrer sem Jesus, ele vai permanecer chorando e com ranger de dente na eternidade sem Deus, né? No lago de fogo, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Para herdar a nova terra, o novo céu que Jesus tem preparado, é preciso ser manso, né? Não pode ser arrogante. Tem que ser manso. Tem que ser humilde. Glória a Jesus, né? Então, se você está no caminho do Senhor, mas ainda não olha para si próprio e não vê essa mansidão, é necessário que você comece a buscá-la, né? Porque Jesus, ele disse: eu sou manso e humilde de coração. Então, nós temos que aprender do Senhor Jesus, não é assim? Se nós queremos morar com Ele, se consideramos Deus nosso Pai, Jesus Cristo nosso irmão, Salvador e Senhor, precisamos aprender dele. Afinal de contas, o céu é dele, né? E vai entrar lá quem obedecer a sua palavra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? No mundo em que nós vivemos hoje, no país em que nós estamos, né? Quem não tem sede de justiça, né? Só mesmo os corruptos e injustos, né? Mas as demais pessoas têm sede de justiça, porque nós temos visto tantas injustiças no nosso país que nós temos sede de justiça, sim.
Mas a palavra do Senhor fala que bem-aventurado é os que têm fome de justiça, que gosta da justiça, que quer ver as coisas retas, justas, sendo feitas. E a palavra do Senhor diz que essas pessoas serão fartas. Sabe por quê, meu querido e minha querida? Porque tudo que nós estamos plantando aqui nessa terra, nós iremos colher na eternidade, né? Eu me refiro a algumas coisas, né? Espiritualmente, né? Porque a justiça nessa terra, nos dias em que nós vivemos, talvez nós não vamos ver. Mas a palavra de Jesus fala que aqueles que têm fome de justiça serão fartos, né? Não aqui nessa terra, mas eu creio que na vida eterna não haverá injustiça. Então, se você se esforçar, se eu me esforçar, a gente chegar até lá, nós não iremos ver mais a injustiça. Seremos fartos da justiça do Senhor. Porque lá não há choro, lá não há tristeza, lá não vai entrar morte, lá não vai ter espaço para nada que é ruim, que desagrade a Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Então precisamos ser misericordiosos, né? Se compadecer do nosso próximo. Assim como aquele samaritano, né, que viu aquele homem que foi assaltado, né, foi maltratado, machucado. A Bíblia diz que o sacerdote passou, nem se importou, né? Aquele outro também passou, não se importou. Mas o samaritano que passou, ele se compadeceu, ele foi misericordioso para com aquele homem, né? Então, meu querido e minha querida, vamos ser misericordiosos com o nosso próximo, né? É bem verdade que nos dias em que nós vivemos, até para a gente usar essa misericórdia, a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas mesmo assim, a palavra do Senhor quer que nós sejamos misericordiosos. Porque às vezes a gente faz o bem, a gente ajuda e a gente às vezes é mal interpretado, né? Nós não podemos, né? Que nós não nos cansemos de fazer o bem, que você não se canse de fazer o bem, como diz a palavra do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, né? Bem-aventurados os perseguidos e por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Então a palavra do Senhor fala que bem-aventurados os limpos de coração, né? Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que gostam da paz, aqueles que semeiam a paz, né? Que você seja uma dessas pessoas que gosta da paz, que ama a paz do Senhor, né? Não apenas de falar, mas que você promova a paz e que você tenha um coração limpo, porque esses verão a Deus. Se tiver um coração cheio de maldades, cheio de sujeira, não vai morar na vida eterna, né? Não vai ter uma vida eterna com o Senhor. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós outros. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Muitas vezes, meu querido e minha querida, quando alguém levanta um falso, né? Quando alguém nos critica, nós logo nos preparamos para revidar. Mas não é assim que o Senhor quer, né? A palavra de Deus é bem diferente muitas vezes da nossa reação. Porque ele diz, bem-aventurado é quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome, né? E alguém mentindo disserem mal contra vocês, porque grande será o vosso galardão. Então, se eu e você nós suportar pressão mediante alguma injustiça, né, que alguém fizer contra a gente, que a gente não se vingar dessa pessoa, mas entregar ela na mão do Senhor, a Bíblia diz que grande será o nosso galardão. Então, medite nessa palavra, né? Essa bem-aventurança, né?
12 versículos do capítulo 5 de Mateus, é ensinamento, meu querido e minha querida, que Jesus deixou para mim e para você. Porque o nosso eu é completamente ao contrário dessa palavra. Mas nós precisamos moldar a nossa vida à palavra de Deus se quisermos morar com Ele, né? Se quisermos viver uma eternidade com Ele. E eu creio que Ele está para voltar, né? Quando a gente olha, meu querido, minha querida, tudo que está acontecendo, né? Nesses dias atuais, né? Desse mês de março de 2026, a gente olhando assim, conhecendo a palavra de Deus, a gente sabe que parece que não vai demorar muito Jesus voltar, né? As guerras, os rumores de guerra, as coisas se intensificando e mostrando, Jesus mostrando os sinais que o tempo está chegando, né? Não só do fim, mas antes do fim, o arrebatamento. Então, que nós, eu e você, estejamos prontos, né? No dia do arrebatamento, né? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus e sua família. Amém.